me chamo Henrique e eu vou estar apresentando hoje a experiência 2, parte teórica individual, do experimento envolvendo capacitores na matéria prática de eletromagnetismo, turma 3. Então, começando, primeiro, esse trabalho tem como objetivo auxiliar no entendimento do conceito de capacitância e guiar os cálculos e simulações das capacitâncias de capacitores com placas de diversos materiais e dielétricos, entre elas. Bem, a capacitância em si é um conceito essencial em dispositivos eletrônicos e esse trabalho propõe então uma abordagem didática que integra cálculos e simulações, tendo como objetivo facilitar a compreensão desses fenômenos e melhorar a capacidade de análise e projeto de capacitores com diferentes materiais. Então, primeiramente, o que é um capacitor? Ele é um componente formado por dois condutores que possuem superfícies voltadas uma para outra, separados por um meio isolante, ou chamado também de dielétrico. Então, quando uma tensão é aplicada através das placas paralelas de uma certa área A de um capacitor, separadas por uma distância L, nesse caso, primeiro aqui com vácuo entre elas, as placas se tornam carregadas, uma positivamente e a outra negativamente, com o campo elétrico se dirigindo sempre do terminal positivo para o terminal negativo, como a gente pode ver por essa imagem aqui. Algumas características intrínsecas do capacitor é que todo sistema capacitivo tem carga total nula, então a soma de suas cargas é igual a zero. Segundo, que todo capacitor acumula energia eletrostática quando submetido a um potencial externo. E também que para todo capacitor a gente pode definir uma quantidade chamada capacitância, sendo capacitância então Q sobre V, onde Q é a carga em um dos condutores e V é o potencial. Então, Q sobre V, 1 coulomb por volt, sendo essa medida chamada farad, a medida de capacitância do sistema internacional. Então, expandindo Q e V, a gente tem, pela lei de Gauss, que Q é a permissividade do vácuo vezes a integral de linha na superfície do campo elétrico E vezes dA. E o potencial é igual à integral de caminho do campo elétrico E vezes dA. Dessa forma, então, substituindo nessa equação aqui, a gente tem que a capacitância vai ser ε0 vezes a integral de linha na superfície de E, do campo elétrico, vezes dA, sobre a integral de caminho do campo elétrico E vezes dA. Então, finalmente, quando o material altamente polarizável é colocado entre as placas, na presença de um campo elétrico, ele vai afetar significantemente as cargas presentes entre as placas. Então, ao inserir esse material dielétrico, como é chamado, na região entre as placas e mantendo a mesma diferença de potencial V, pode-se ocorrer a polarização no material, permitindo assim um adicional de cargas armazenadas nele, como a gente vê nessa imagem aqui. Seguindo então por um resumo do que vai ser feito nesse trabalho, vão ser realizados 5 experimentos com tipos de capacitores e dielétricos diferentes. No primeiro, a gente vai abordar então um capacitor plano com dielétrico de borracha. No segundo, um capacitor cilíndrico com dielétrico de água destilada. No terceiro, um capacitor esférico com dielétrico de polietileno. No quarto, um capacitor esférico com 2 dielétricos a serem escolhidos. E no último, um capacitor cônico com 4 dielétricos. Para cada um desses testes, desses experimentos, nós vamos calcular o valor da capacitância utilizando o simulador Maxwell-Ansoft. Nós vamos ver as direções e magnitudes do campo elétrico, vamos analisar elas. Vamos realizar o cálculo analítico da capacitância teórica e vamos então comparar os dados teóricos e simulados da capacitância. Seguindo em frente para a teoria, a gente começa então com um capacitor plano com dielétrico. A gente sabe que o campo elétrico de um disco carregado uniformemente é dado por essa expressão aqui. Então, a gente pode adaptar essa expressão aqui para um plano infinito
fazendo esse raio aqui tender ao infinito, né? Então, se estendendo ao infinito, assim como um plano infinito. Nos dando, então, ρS sobre 2ε0. Então, dado um capacitor de placas paralelas com uma área A qualquer, né, separadas por uma altura H, adaptando essa expressão a uma placa com área, então a gente tem que o campo vai ser igual a ρS vezes a área dividido por 2ε0. Sendo ρS a distribuição, né, de cargas sobre a superfície. Então, substituindo na fórmula de carga, a gente tem então que a carga na placa vai ser igual a o campo vezes a área vezes ε0, permissividade do vácuo. Pela fórmula de potencial, né, que eu deixei lá atrás, temos então que esse potencial, né, vai ser integral de caminho do campo dl, então sendo aqui o campo vezes a distância, né, entre as placas. Então, a capacitância, né, de um capacitor de placas paralelas vai ser nada mais nada menos do que ε0, permissividade do vácuo, vezes a área, dividido pela distância entre ambos. Bem, seguindo para o capacitor cilíndrico com dielétrico, aplicando a lei de Gauss, né, para um cilindro de altura L, com raio menor igual a raio maior igual a B, área da base sendo AB e área lateral a L, e considerando, né, que o campo sempre vai apontar na direção radial, a gente tem que a carga vai ser ε0 vezes a soma, né, dessas integrais aqui, né, que são a lei de Gauss, para cada superfície do cilindro. A gente tem então aqui para a área da base, para a área lateral e para, no caso, a área da base, né, de cima, a área da base inferior e a área lateral. Só que como o campo ele é sempre radial, essas integrais aqui que calculam o campo na área da base de cima e de baixo vão ser iguais a zero, né? Porque o campo ele não aponta nessas direções. Então sobra aqui só essa integral na área lateral do campo EDA. Então a gente sabe que o campo na área lateral ele é constante, né? A gente tira ele para fora da integral. Então isso aqui fica ε0 vezes o campo vezes 2πr vezes L. Então o campo e o potencial serão campo igual a Q sobre 2πε0r vezes L, e o potencial, então, Q sobre 2πε0r vezes L, ln de B sobre A. Então, a capacitância, né, vai ser 2πε0L sobre ln de B sobre A. Seguindo em frente, então, para o capacitor esférico com dielétrico, seja uma esfera com raio menor, sendo A, e o raio maior, sendo B. Então, aplicando a lei de Gauss para essa esfera, a gente tem que o campo elétrico se iguala, né, àquele gerado por uma carga pontual. Então, Q sobre 4πε0 r ao quadrado. Então, né, o potencial, utilizando esse campo, vai ser integral de caminho, de A até B, de Q vezes dr sobre 4πε0 r ao quadrado. Fazendo essa integral aqui, a gente acha então Q sobre 4πε0 vezes B menos A sobre AB. Então, a capacitância vai ser Q sobre 4πε0 vezes B menos A sobre AB, resultando então 4πε0AB dividido por B menos A. Seguindo para o capacitor cônico, com 4 dielétricos, nós vamos ter então que a sua capacitância vai ser 2πε0H dividido pelo ln de 1 mais d sobre h cosseno ao quadrado de θ. E, finalmente, né, nós estamos considerando nessas fórmulas aqui sempre a permissividade do vácuo, né? Mas se existir algum outro tipo de material entre os capacitores, a gente define a permissividade do meio, né, como sendo a permissividade do vácuo vezes uma constante já definida para cada tipo de material. Então, nós substituímos essa permissividade nessas fórmulas aqui, ao invés de usar a permissividade do vácuo. Então, seguindo em frente, nós temos o primeiro experimento, né? O capacitor plano com dielétrico. Foi definido que o material das placas vai ser o cobre, que a tensão na placa A vai ser de 8 volts e na placa B vai ser de 1 volt. Eles vão ser separados por uma distância x,
definida de acordo com o grupo. No caso, o meu grupo é o A, então x vai ser igual a 1, esse valor em milímetros, né? E também foi definido o tipo de dielétrico, que no caso vai ser borracha. Então, a gente pode prosseguir aqui para o Maxwell. Então, eu vou traçar aqui um retângulo, né, a partir da origem, de dimensões quaisquer. E vou então alterar as dimensões. Eu já vou renomear isso aqui para, caso essa é a placa B, né? Placa B. Essa placa aqui vai ter dimensões 8x, né? No caso 8 vezes x, mas x é igual a 1. Então, dessa forma aqui, com a espessura de 0.3. Vou só alterar a cor dessa forma, em verde não, cor muito forte, aí, dessa forma. E então a gente pode começar a fazer os buracos, né? Então, vamos lá para o primeiro buraco. Eu vou também fazer um retângulo aqui, dessa forma. Assim. Vou nomear ele como furo. Beleza. E vou definir suas dimensões, né? Caso foi dado aqui, ser 1.2 vezes 2, né? Menos 8. Então 5.6 na direção x, dessa forma. Em y, nós temos a distância, né, entre cada furo é 1.2 vezes 4, 4.8, menos 12, né, 7.2, dividido por 3 furos é 2.4. E a espessura aqui é 0.3 também, dessa forma. Eu vou duplicar, na verdade triplicar, né, isso aqui, e vou então modificar apenas a posição. No caso, a posição tá certo, beleza. O que eu fiz foram as dimensões, né? Então, aqui essa distância em x vai ser do primeiro, né? Vai ser 1.2 em x e em y também, dessa forma. Do segundo em x vai ser 1.2 também, em y, no caso, né, a gente vai ter 1.2 mais 2.4 mais 1.2, que é 4.8, dessa forma. E o último aqui, né, x também, 1.2, em y a gente já tem 4.8 mais 1.2 mais de 4.8 mais 1.2 mais 2.4, 8.4. Justamente. Então, agora a gente pode furar, né? Então a gente seleciona todos eles aqui em Subtract, quero furar a placa, desse jeito, aí tá. Mas eu quero duas placas, né? Uma placa A e uma placa B, então eu vou duplicar ela, eu vou renomear ela aqui com a placa A, e vou só alterar a posição dela, né? Ela aqui ela vai estar então 0.3, que é a espessura da placa de baixo, mais 0.1 e 0.4, certo? E eu tenho que mudar esses subtracts aqui também para 0.4, dessa forma. E eu vou mudar a cor dela também, só para
ficar distinto. Vou botar vermelho, porque aí fica bem diferente, dessa forma. Bem, agora, né, o que eu vou fazer vai ser o dielétrico. Eu vou pegar daqui da origem até a outra ponta, de novo, uma certa espessura pequena aqui. Eu vou renomear como dielétrico, certo? No caso, esse dielétrico aqui ele vai estar em 0.3, né, na direção Z, e seu tamanho vai ser 0.1, sua espessura, né? Dessa forma aqui, justamente dessa forma aqui. Eu vou só mudar, né, a sua opacidade um pouco, justamente assim. No caso, o professor pede para adicionar um cubo, né? Eu vou adicionar, né, mais ou menos aqui, algo assim. Eu vou só mudar a posição dele, né, só para não ficar em qualquer lugar, né? Dessa forma, eu vou botar 0.4 aqui, 0.3, tanto faz. E agora eu vou com essa caixa aqui eu vou furar, né, a placa de cima, assim como pede aqui o professor. Então, dessa forma aqui, perfeito. Então, feito isso, agora a gente estabelece aqui, né, bem aqui em Maxwell Solution Type, Electrostatic, beleza? Então, feito isso, agora a gente pode atribuir, né, materiais a cada um, as duas placas e ao dielétrico, né? Então eu vou começar pela placa A. As duas placas, como definido aqui, vão ser de cobre, né? Placa A e a placa B. E o dielétrico, por sua vez, vai ser de borracha. Dessa forma. A gente pode agora definir uma região, né? Primeiro a gente define uma região e a gente aplica então as tensões nas placas, né? No caso, placa A e placa B. Então, no caso da placa A, que é a superior, então vão ser 8 volts, né? No caso da placa B, vai ser 1 volt. Dessa forma. Ele pede também para botar um nome, né, nesse furo, então eu vou renomear, na verdade, minha placa A aqui. 7. Dessa forma. Só para evitar plágio, né? Então, beleza. Feito isso, né, a gente pode vir aqui em parâmetros, né? Assign, Matrix. A gente inclui as duas tensões. Beleza? Então, a gente vem aqui em análises, né? Add Solution. Isso aqui. E aí a gente então analisa, né? Para ver se está tudo certo. Beleza. Tudo certo, né? Como a gente pode ver aqui. Então agora
a gente consegue analisar então o campo, né? A gente vinha aqui em Field Overlay, né? Fields, e aqui, por exemplo, a Objects, a gente consegue ver então o campo, né, elétrico. Esse objeto a gente consegue simular ele também, né, animar ele no caso. A gente bota 30 aqui, 35 por exemplo. A gente consegue ver esse campo ao longo do tempo, né? Dessa forma aqui. Além disso, né, a gente consegue ver também os vetores, né? Tem que selecionar o plano, né? Então, os vetores aqui. Vamos ver eles ao longo do tempo também. Né? E a gente consegue ver certinho aqui, ó, os vetores. Em determinado tempo que eles apontam todos para uma direção. Como a gente pode ver. Então, tendo por base nessa simulação, a gente quer agora ter, na verdade, o valor, né, da capacitância. Então, né, a gente vem aqui em resultados, né, Solution Data, a gente escolhe a unidade, né, que é Farad, aqui em Export Circuit e Preview, e a gente tem aqui então uma capacitância de 1,62 vezes 10 a menos 11, né, nessa simulação. Então, se a gente voltar aqui, né, então, na teoria, né, tendo por base a equação 11, né, que foi então definida para a capacitância de placas paralelas, a área da placa e a permissividade do dielétrico, então nós temos que a permissividade vai ser igual à permissividade do vácuo vezes essa constante da borracha, que no final vai dar 2,655 vezes 10 a menos 11. No caso, né, a nossa área vai ser a área total menos isso aqui foi aquele quadrado, né, aquele quadrado para evitar plágio que a gente botou, menos 3 vezes os furos, né, a área dos furos, nos dando então essa área aqui. Calculando essa capacitância, a gente encontra então 1.4432 vezes 10 a menos 11, que assim, é bem próximo, né, disso aqui. A gente está em casas decimais, né, menos 11, essa diferença aqui é mínima, né, bem pequena. Então a gente demonstra sim capacitor plano com dielétrico, tanto a simulação quanto a teoria. Então, continuando, né, para o segundo experimento, nós temos o capacitor cilíndrico com dielétrico. O material definido das placas vai ser o alumínio. A tensão na placa externa vai ser de 5 volts e na placa interna vai ser de 2 volts. A tabela 2 então mostra os dados relativos a cada grupo. No caso, eu sou do grupo A, então os cilindros vão ter esses seguintes dados. Então a gente pode ir já para o Maxwell para começar. Eu vou só criar outro projeto aqui. Então, no caso é um cilindro, né? Deixa eu só... Beleza. Então, vamos lá para as dimensões, né, deste cilindro externo primeiro. Então, eu vou só renomear ele aqui. Externo. Então, vamos lá. Posição na origem mesmo. O seu raio vai ser de 10. Contudo, ele diz aqui que a espessura das paredes vai ser 2. Então a gente bota 12 aqui, que é o raio mais a espessura.
seu comprimento vai ser 20. E é isso. Beleza. Então, eu vou furar ele aqui já. Então, fazer outro cilindro aqui. Essa altura. Então, vamos para as propriedades dele, né? Vou só nomear aqui. Furo. Então, posição, tamanho é 20. Raio dele aqui é 12. 12 não, 10. Certo? Dessa forma aqui. Então agora a gente corta, né, os dois. Seleciona, subtract, inverte aqui, certo? Então, opa, alguma coisa errada. Calma aí. Subtract, step, isso, justamente. Beleza. Então, feito isso, fazer agora o dielétrico, né? Então, né, a gente, para criar o dielétrico aqui, a gente vai criar um cilindro cobrindo aqui a parte interna, né, desse cilindro externo. Então, número 0, raio 10, tamanho 20, certo? Vou nomear ele dielétrico. E aí, ele tá aqui ainda. Ele não tá aparecendo. Enfim. E a gente faz então um outro cilindro aqui por dentro, né? Para cortar ele. Então, no caso desse aqui, o raio dele vai ser de 7 por 20, mesma coisa. Aí a gente só seleciona esses dois aqui, né? Aqui, subtract, inverte isso aqui e feito com tudo. Por algum motivo ele não está me mostrando o objeto inteiro, né? Ele está me mostrando. Calma aí, deixa eu refazer isso aqui. Dessa forma, outro aqui para cortar. No caso, o maior é o meu dielétrico. No caso desse aqui, 7 de 20. Agora sim, quando a gente corta dessa forma. Beleza. E no caso, o cilindro interno, né? Ele vai ter, então, raio de 7, certo? Exatamente dessa forma. Eu vou só mudar as cores, né? Para não dar para distinguir. Vou botar ali um dielétrico roxo e o centro, né? No caso, o cilindro interno, essa cor aqui. Beleza, dessa forma. E o professor pede também novamente, né? Deixa eu ver aqui. Uma elipse, né? Um furo no meio desse sólido aqui. Então, eu vou fazer um cilindro aqui.
pegar as dimensões desse. Calma aí que bagunçou aqui. Esse 4 aqui, tá lá embaixo. E esse aqui. Esse aqui eu esqueci de renomear, né? Esse aqui é o meu interno. Beleza. Então, este cilindro 4 aqui. Vou botar essa posição aqui, né? Ele virado. 44. Só que vou deixar ele no chão, né? No caso, deixar ele lá embaixo. Algo assim, talvez. Verdade. Vou mudar aqui. Isso aqui pra 10. Isso no meio. Justamente como ele bota aqui. Então eu vou selecionar só o externo, certo? E ele aqui. E vou então subtrair os dois. Dessa forma. Furando só o externo. Vou botar novamente, né? Não tem como eu renomear esse furo aqui, então vou botar o nome que ele pede no interno aqui, né? As iniciais do caso. Beleza. Então, feito isso, a gente pode prosseguir da mesma forma que a gente já fez, né? Criando então aqui um tipo de solução, criando uma região, essa região aqui. A gente pode definir já os materiais, né, de cada placa e do dielétrico. No caso de voltar aqui, o tipo de dielétrico vai ser água destilada, né, e as placas vão ser de alumínio. Então, alumínio. Aqui vai ser alumínio também. E o dielétrico vai ser água destilada. Exatamente. Então agora a gente aplica uma tensão neles, certo? Então, aqui, tensão, no caso, deixa eu só ver qual tensão eu boto em qual aqui. 5 volts para a placa externa, certo? E 2 volts para a placa interna. Então, 2 volts. Beleza. Então, agora a gente pode vir, pode salvar, capacitor cilíndrico, certo? Vamos vir aqui em parâmetros, né? Assign matrix, botar as duas tensões. A gente vem em análise, adiciona um passo, isso aqui, e a gente analisa para ver se está tudo certo.
notar que tudo ocorreu com sucesso. Então a gente pode analisar, né, o campo. A gente tem aqui em Fields, campo magnético, todos, animação, né, o campo gradativamente subindo. Essa visão aqui não está muito boa, calma aí, deixa eu... Isso, justamente. Então, a gente vê nesse campo aqui subindo ao longo do tempo, mas para melhorar, né, essa visualização a gente pode adicionar os vetores, né? Então, vamos adicionar os vetores aqui, fios e vector, em todos os objetos. Aí a gente consegue então observar, né, como esses vetores se desenvolvem ao longo do tempo. Vamos animar isso aqui. E então a gente consegue observar, né, o desenvolvimento desse campo ao longo do tempo. A gente chegar aqui no topo, né, algo interessante é que a gente observa que aqui, né, na área da base superior, né, na base superior, os vetores estão todos apontados, né, para dentro. Estão todos apontados para dentro. Enquanto que na área lateral aqui eles estão todos apontados para fora. Né? A gente pode também verificar, né, os resultados, né, no caso a capacitância, que é o que a gente está interessado aqui, em Farad, Spot Circuit, Preview. Então, ele nos dá aqui uma capacitância de 2.48 vezes 10 a menos 10, né? Então, se a gente vir aqui no slide, né, a gente tendo por base, né, a permissividade da água destilada, calculando ela aqui, a permissividade do vácuo e a constante relacionada à água destilada, né, a gente obtém essa permissividade, sendo então, né, a área, não, o raio, né, interno igual a 7 mm, o raio externo igual a 10 mm, e a largura, né, o comprimento igual a 20 vezes 10 a menos 3. Então, a gente tem que a capacitância vai ser isso aqui, né, que nos dá 2.49 vezes 10 a menos 10 farad, que é extremamente próximo, né, do que a gente obteve nessa simulação. Então, concluindo aí o segundo experimento. Seguindo então para o terceiro. Então, né, indo para o terceiro experimento, nós temos o capacitor esférico com dielétrico. Então, o material definido para os capacitores, né, para a superfície dos capacitores, vai ser o ouro. A tensão no capacitor externo vai ser Então, seguindo o terceiro experimento, nós temos o capacitor esférico com dielétrico. O material das placas vai ser ouro, a tensão na placa externa vai ser de 10 volts e na placa interna de 22 volts. Então, sendo do grupo A, nós temos essas dimensões aqui. Vamos seguir aqui para o Maxwell para dar continuidade. Então, né, agora a gente começa com uma esfera, certo? No caso, esfera externa. Essa aqui, eu já vou renomear ela, vou botar externa. Eu vou mudar a cor dela também, vou botar vermelho, por exemplo. Certa transparência. Para fazer, no caso, o dielétrico, né, dentro dessa esfera, a gente precisa que essa esfera seja oca, né? Então, dentro dessa esfera, né, a gente vai ter que botar outra esfera que a gente vai usar para cortar, né, para deixar ela oca. Então, no caso, essa esfera aqui tem raio 12, né? Vou deixar
deixar... Eu esqueci de mudar o raio, né, da esfera externa. No caso, 14. Isso. Exatamente. Então, 12, né? 12, 14. Então eu posso cortar. Subtract. Exatamente. Beleza. Então essa esfera agora é oca. Dessa forma. Agora o dielétrico em si, né? Vou botar ele aqui dentro. Eu vou renomear isso aqui. Isso aqui vai ser meu dielétrico. Vou botar uma outra cor nele também. Vou botar essa cor aqui, tá bom? No caso do dielétrico em si, não tem raio 12, né? Ele vai até onde a outra esfera ficou oca, certo? Só que a gente precisa também que esse dielétrico seja oco, né? Por dentro ali. Então eu vou fazer outra esfera aqui dentro para cortar, né, o dielétrico. E essa outra esfera vai ter raio 4, que ele dá aqui o raio interno, né, da esfera interna tem que ser 4, então eu tenho que cortar o dielétrico em 4 milímetros. Então eu pego aqui essa esfera e o dielétrico, certo? E eu dou um subtract aqui dessa forma, certo? Eu vou diminuir um pouco a opacidade, né, do dielétrico para dar para ver. Aí, ó, agora dá para ver que ele é oco por dentro. E por fim aqui a gente tem uma esfera, a esfera interna, né? No caso a esfera interna tem raio 4 mesmo. Já foi certo, eu vou mudar a cor dela aqui e vou renomeá-la também. Esfera, vou botar só interna. Dessa forma. Vou mudar a cor dela e vou botar amarelo. Amarelo não. Esse verde aqui. Certo. Dessa forma. Beleza. Então nós temos a parte externa, nós temos o dielétrico, né, e nós temos a esfera interna. Novamente, o professor pediu para botar, né, um cilindro passando por entre todas essas superfícies. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar, né, aqui um cilindro bem no centro mesmo, só que eu vou tombar ele, né, dessa forma aqui. Raio de 2 mesmo. Opa. Isso aqui não faz diferença, né? No caso, ele quer que atravesse, que esse cilindro atravesse, né, todos os sólidos, né? Então, não sei, botar 60. Opa, 60 aqui. Opa. Calma aí. Tem que posicionar ele, né? Então, no eixo X, né? Vou botar menos 30. Isso. Agora sim. Aí eu posso, então, selecionar todos aqui, né? Aqui em Subtract. Na verdade, eu quero que todos esses aqui fiquem para cá e o cilindro fique para lá. Dessa forma, justamente. Então,
exatamente isso que ele queria. Beleza. Vou só renomear, né, a interna aqui com o meu nome. Isso aqui, só para não ter plágio, né? Então, agora, né, a gente pode, então, definir o tipo de solução eletrostática. A gente pode vir aqui e definir a região também, essa região. E nós podemos, então, também definir os materiais. No caso do dielétrico, vai ser de polietileno. No caso das placas, elas vão ser de ouro. Então, ouro. Perfeito. Então agora, né, a gente vem aqui no projeto, vamos salvar primeiro, né? Capacitor esférico. A gente vem aqui em parâmetros, sign, parâmetros, sign. Aí temos que aplicar tensão, né, primeiro. Temos que aplicar tensão, porque senão não vai ter nada para botar na matriz, né? Então, vamos lá, tensão. Ele diz aqui 10 volts na placa externa e 22 volts na placa interna. Agora sim a gente consegue vir aqui em matriz, incluir os dois, certo? Os dois estão inclusos. Vamos vir aqui em análise, adicionar solution step, ok. Então a gente analisa tudo para ver se está tudo ok, né? Então, tudo certo. Então a gente pode finalmente, né, verificar o campo, né? Então vamos pegar aqui o eixo XY, vamos vir no field e mag all objects. Então a gente vai definir aqui um animate também, start, vou botar 30 steps. Então a gente consegue ver aqui o campo se desenvolvendo ao longo do tempo. Certo? Mas, né, novamente, para ficar interessante, a gente bota aqui os vetores, né? Então vamos botar os vetores. Todos os objetos. Isso, e a gente então anima. Então, a gente verifica, né, a direção que os vetores apontam ao longo do desenvolvimento desse campo, né? Vemos aqui, né, eles apontando ao longo do tempo, desenvolvendo, e vamos também verificar, né, a capacitância. Então, Farad, né, export solution, export circuit preview. Então a capacitância vista aqui é de 1.41 vezes 10 a menos 12. Então vamos aqui para o slide, certo? Então, tendo a permissividade do dielétrico, né, como sendo isso aqui, essa
Esse cálculo aqui resulta em 2,08 vezes 10 a menos 11, sendo, no caso do A, o raio interno, né, igual a 4 vezes 10 a menos 3 metros, 4 milímetros, né? O raio externo sendo 12 milímetros. Nós temos então que a capacitância, né, do cilindro vai ser essa aqui, sendo então igual a 1,501 vezes 10 a menos 12, que é extremamente próximo do que a gente encontra aqui, né? Muito próximo. Então, dessa forma a gente acaba o terceiro experimento, capacitor esférico com G elétrico. Passando então para o próximo. Passando então para o penúltimo experimento, nós temos o capacitor esférico com 2 dielétricos. O material que eu defini, né, esse experimento foi livre, então o material que eu defini para as placas vai ser o ouro. A tensão na placa externa vai ser de 30 volts e na placa interna de 15 volts. E como de dielétricos foram escolhidos o polietileno para o dielétrico de cima e a borracha para o dielétrico de baixo, né? Eles vão ser uma esfera, então o corte de cima vai ser o polietileno e o corte de baixo vai ser a borracha. Então vamos para o Maxwell fazer isso aí. Vamos começar com uma esfera aqui, certo? Eu defini também aqui o raio, né? O raio interno de 4 mm, externo de 12 mm e a espessura das paredes de 2 mm. Então vamos fazer aqui a esfera externa, né? Diminuir a opacidade. Então o seu raio seria de 12, né? Só que é mais 2 da espessura, então é 14. Então eu vou criar outra aqui dentro, que vai ser para fazer o oco na esfera para os dielétricos. Então esse raio aqui vai ser 12, certo? E aqui eu posso então fazer o subtract dessa forma aqui. E agora eu venho aqui com essa esfera, crio outra esfera, e essa esfera aqui vai ser então o dielétrico superior, polietileno, certo? Então pego aqui o raio, né? O raio dessa esfera vai ser de 12, isso bem no limite. Eu vou diminuir a opacidade dela um pouco e mudar a cor, botar uma outra cor, dessa forma. E eu vou vir aqui em split, vou cortar no eixo XY, exatamente dessa forma aqui. E agora eu venho aqui e copio o polo, certo? Esse aqui vai ser o dielétrico inferior. De borracha. Beleza. Aí eu venho aqui, rotate, certo? 180 graus. Desta forma. Beleza. Aí eu vou criar uma esfera aqui dentro que vai ser a nossa esfera interna. Então essa aqui vai ser só para o corte, né? Então eu vou... vai ter um raio de 4 milímetros. Então eu vou cortar os dielétricos, no caso, né? Então vai ser a esfera e os dielétricos. Subtract, caso dessa forma aqui, desse jeito. Eu vou mudar a cor de um desses dielétricos, né? Só para ficar distinguível dessa forma. E agora sim eu crio a esfera interna. Então, essa esfera interna aqui, interna, só por conta da questão do plágio eu vou botar minhas iniciais aqui também. E essa esfera interna aqui então vai ter raio de 4, desta forma. Vou alterar um pouco aqui a opacidade dela.
Beleza. Feito. Então a gente pode novamente Solution Type, Electrostatic. Eu vou definir os materiais também, né? Caso eu definir as placas para serem de ouro, né? Então, ouro. E a interna também de ouro. O de elétrico superior vai ser de polietileno. Certo? E o inferior vai ser de borracha. Então, beleza? Atribuídos materiais, agora a gente aplica a tensão. No caso da de cima, né, da placa externa, no caso, a tensão de 30 volts. Então, 30. Da interna eu defino como 15 volts. Beleza? Agora a gente pode então definir uma região aqui, dessa forma. Eu vou salvar. Dessa forma. E, bem, com as tensões aplicadas, então a gente pode vir aqui em parâmetros, assign, matrix, né? Pegar as duas tensões aqui. Vir em análises, add solution step, um ok aqui e analisar, para ver se está tudo certo, para a gente partir para a análise. Então, tudo certo. Então a gente pode então passar para a análise do campo, né? Então, selecionar o plano XY, e aqui em Fields e Mag All Objects Done. A gente vê o campo, né? Aqui a gente pode animar ele. Normalize de distance, planta, passo, e a gente consegue então visualizar esse campo ao longo do tempo, dessa forma. Novamente, né, a gente vai também visualizar os vetores. All Objects Done. E então novamente animando aqui a gente consegue ver esses vetores, né, para onde eles apontam ao longo do tempo. Então, a gente vê que eles são sempre radiais, né, eles estão sempre apontando para fora. Novamente. Vamos então agora, né, verificar a capacitância, né? Solution Data. Vim aqui em Farad, Export Circuit, Preview. Então a gente fica aqui com a capacitância de 1.73 vezes 10 a menos 12. Isso aqui é o resultado dado pelo circuito não, né? Pelo capacitor modelado aqui. Então, vamos agora para o cálculo teórico. Então, verificando aqui por meio da teoria, né, a gente tem que essa é a capacitância, o capacitor esférico. No caso da permissividade, né, a gente soma as constantes, multiplicando pela permissividade do vácuo, a gente tem essa permissividade aqui. E jogando na fórmula, então a gente encontrou 1.782 vezes 10 a menos 12, certo? Farads. A gente voltar aqui, a gente encontra, a gente vê que foi extremamente próximo, aí 1.73 vezes 10 a menos 12 e aqui 1.782 vezes 10 a menos 12.
Então esse resultado aqui foi de longe um dos melhores até agora que a gente encontrou. Isso então nos permite passar para o último, né? Pro último experimento. Então, por final, nós temos o experimento com um capacitor cônico com 4 dielétricos. Então, o material das placas será ouro, a tensão na placa externa vai ser de 3 volts e na placa interna de menos 5 volts. Então, e como dielétricos, foram escolhidos polietileno, borracha, teflon e água destilada. Então, seguindo para o Maxwell aqui, só fechar os dados do experimento anterior. Então, vamos começar com o cone. Então, esse cone vai ter dimensões. Essas dimensões que eu vou botar aqui foram calculadas a partir dessas variáveis aqui, foram disponibilizadas. Então, eu já vou botar direto. 50.784, raio maior, raio menor vai ser 25.382 e a altura vai ser 67. Então, isso aqui. Agora, a gente vai fazer aqui um corte, certo? Para posicionar o dielétrico. Então, eu vou renomeá-lo esse aqui como externo. Esse aqui vai ser o corte. Neste caso, vamos para as propriedades. O raio maior, esse corte vai ser 40.784. O raio menor vai ser 15.3882 e a altura vai ser 67 também, dessa forma. Então a gente pode cortar o externo aqui com base no cone 2, dessa forma. Agora, continuando, eu vou então fazer o dielétrico, certo? Então, esse aqui vai ser o nosso dielétrico. Suas dimensões, caso a altura continue sendo 67, o raio maior vai ser 40.784, o raio menor vai ser 15.3882 e é isso aqui. Agora, como a gente vai usar 4 dielétricos aqui, né? Então, o que eu vou fazer vai ser primeiro um corte, né? No dielétrico no eixo YZ, dessa forma aqui, certo? E novamente um outro corte, só que agora na direção XZ. Dessa forma. Então, isso aqui é um quarto, né, do cone. Então, agora eu vou pegar esse aqui, certo? E vou usar essa função aqui, Duplicate Around Axis. E, no caso, vão ser 4 placas, certo? No eixo Z mesmo. Agora nós temos o cone interno, certo? Então, para fazer o cone interno aqui, eu tenho que fazer um buraco, então, nos dielétricos, né? Então, outro cone, certo? Dessa forma aqui.
tinha por algum motivo duplicado o meu cone externo, não era para isso ter acontecido, mas eu já arrumei. Então aqui nesse interno, novamente por conta daquela questão do plágio, eu vou fazer a mesma coisa, certo? Então, esse é o meu cone, eu vou botar as dimensões dele. No caso do corte, aqui vai ser 31.72077, que no raio menor vai ser 6.3242 e a altura normal, 67. Aí eu pego esse aqui, vou cortar todos esses, certo? Então, subtract todos esses aqui para lá, dessa forma. E agora, por fim, né, eu faço o meu cone interno mesmo. Cone interno. Só botar interno. Beleza. Eu vou alterar as cores, né, e a opacidade, como eu estou fazendo. Isso. E vou então mudar as dimensões do cone interno. Então, o cone interno vai ter esse raio maior aqui com 31.72072, o raio menor como 6.3242 e a altura também 67. Então, fechou. É isso. Bem, agora a gente pode atribuir, né, os materiais. Então, para as placas, elas vão ser de ouro. Então, ouro e ouro também. Para esse dielétrico vai ser o polietileno. Para esse dielétrico aqui vai ser a borracha. Para este dielétrico vai ser o teflon. E por último será de água destilada. Isso aí. Então, todos os materiais. Agora a gente pode fazer a mesma coisa, solution type, electrostatic. Pode criar uma região logo, né? Uma região aqui. Aplicar tensão, certo? Nas placas. Então, no caso da placa externa, no caso da placa externa, a tensão será de 3 volts. Então, 3 volts. No caso da placa interna, a tensão vai ser de menos 5 volts. Eu dei um Ctrl Z, né, na região, então eu vou adicionar ela aqui de novo. Beleza. Agora eu posso vir aqui em
matriz, seleciono as duas tensões, aí eu venho em análise, adiciono solution step, ok, aqui e analiso tudo, né? Eu tenho que salvar como capacitor cônico, e aí eu vou esperar ele analisar para ver se está tudo certo. Vamos ver. Aqui finalizou com sucesso, então a gente pode passar para análise, né? Então vamos lá. Vamos ver primeiro o campo, né? Então plano XY, campo. Então campo e agora sim. Aqui a gente anima também, certo? Normalize distance, 35 passos, por exemplo. Animate. E a gente vê como esse campo se desenvolve ao longo do tempo. Finalmente, né, também a gente tem os vetores, né? Então, fields e vector, all objects, done, e aí a gente consegue ver onde esses vetores estão apontando ao longo do tempo. Então, a gente vê aqui esses vetores estão apontando para dentro, né, do cone. Mas no final aqui fica nítido. Então, finalmente, vamos ver então a capacitância, né? Results, Solution Data, de quem faz Export Circuit, Preview. Então a capacitância aqui nos deu 2,39 vezes 10 a menos 10 farads. Então vamos ver na teoria, né, quanto que é isso, se aproxima. Então, calculando aqui por meio da equação 19, né, que foi deduzida lá atrás para a capacitância do cone, né, também tendo aqui a permissividade, né, que sendo a soma, nos dando aqui 1.932 vezes 10 a menos 10, né, sendo H 7 vezes 10 a menos 2, θ 25 graus, D igual a 3 vezes 10 a menos 2, a capacitância de 100, então é 1.98 vezes 10 a menos 11. Esse aqui ficou um pouco longe, né? Mas mesmo assim, tendo em conta, né, que a gente está lidando aqui na casa do menos 10, ainda assim são valores próximos. Então, com isso a gente finaliza os experimentos. Então, seguindo em frente, nós vamos ter a utilidade, né, desses capacitores na indústria. Então, nós vemos a utilidade, né, dos capacitores cônicos e esféricos na indústria. E, geralmente eles vão ter aplicações específicas quando a geometria afeta diretamente o campo elétrico, ou então quando existem restrições físicas específicas, né? Eles não vão ser tão comuns quanto os capacitores planos, né, ou cilíndricos, que são os mais vistos em qualquer laboratório, você observa esses.
mas ainda assim eles são importantes em algumas áreas, como por exemplo sensores de precisão. Capacitores esféricos são usados em sensores capacitivos, por exemplo, de proximidade, onde a geometria do sensor influencia a sensibilidade e a faixa de medição. A forma esférica, por exemplo, ela vai permitir sensibilidade isotrópica, no caso igual em todas as direções. Em equipamentos de alta tensão também, no caso a geometria esférica é usada porque ela evita efeitos de borda. E também a miniaturização e dispositivos especiais. No caso da microeletrônica, certas geometrias não planas são utilizadas, como cone, são utilizadas para aumentar a capacitância por unidade de área, especialmente nos chamados Microelectromechanical Systems. E vão também aparecer em dispositivos biomédicos e sensores implantados na área da medicina. Então, esse foi a parte teórica individual do experimento 2. Essas aqui são as referências que eu utilizei para fazer este trabalho. E é isso. Muito obrigado.